Boa tarde todo mundo. Vamos mostrar aí, então um pouquinho do GSUB, né? A gente, como ele é conhecido lá dentro da Petrobras, né? Que é o Sistema de Informação Geográfica para Engenharia Submarina. A gente vai ver aqui como é que a gente mapeia o fundo e disponibiliza essa informação lá para o pessoal construir novos arranjos, perfurar novos poços. E a gente vai ver também como é que o FME nos ajuda nessa etapa aí de disponibilização desses dados, né? Meu nome é Marcos, né? Sou engenheiro de geodésia da Petrobras há 10 anos. Antes disso, trabalhei no IBGE, né? Encontrei alguns amigos aí da época do IBGE. Então foram 9 anos de IBGE e são 10 anos de Petrobras. Um pouquinho do resumo aí do que a gente vai apresentar, né? Fazer um pouco do histórico, porque o histórico é importante para a gente entender o status atual, né? Do produto que a gente lançou. Aí vamos dar uma navegada no GSUB de fato, mostrar para vocês aqui um pouquinho dos dados que compõem o GSUB. E aí vou falar um pouquinho dos dados cadastrais, dos dados monitorados, como é que o FME nos ajudou a construir essa base de dados e alguns planos para o futuro aí. Então vamos lá, falando um pouquinho aí das nossas dificuldades, dos nossos históricos, né? Originalmente os dados que eram produzidos aí na Petrobras eram através da plataforma CAD, né? Então era um produto, não era um GIS de fato, era um desenho, era simplesmente um desenho. Mas vamos voltar um pouquinho mais para o passado aqui, no começo da exploração na Bacia de Campos, né? Então a exploração na Bacia de Campos começa lá no final da década de 70, início da década de 80 e vai ali até meados dos anos 90. Nessa época a gente ainda está falando dos mapas em papel ainda, né? Produzido em prancheta realmente com nanquim. E nessa época cada plataforma, cada arranjo era responsável por manter o seu mapeamento. Então sempre que se lançava um duto, a plataforma ia lá, o engenheiro ia lá, pegava aquela planta na mapoteca, ia lá com o nanquim e desenhava, ó, o novo duto passou por aqui. Isso perdurou enquanto os arranjos eram separados, né? Eram distantes uns dos outros, eram arranjos pontuais, eram os primeiros da Bacia de Campos. Depois, conforme eles foram se expandindo, novos dutos, novos poços foram sendo perfurados, um arranjo começou a interferir no outro. Então uma plataforma ia lançar um duto, chegava lá embaixo, opa, já está vindo um duto aqui, da onde é que está vindo esse duto? Liga lá para outra plataforma, pega o mapa, vamos estudar um caminho melhor. Foi quando a Petrobras criou o SGO, que é o Sistema de Gerenciamento de Obstáculos. Metade da década de 90 aqui, 95, 96. E aí aqui é onde o sistema foi construído em cima de uma plataforma CAD, arquivos DGN. Né? Aqui a gente já tinha o conceito de GIS, né? Mas ainda estava na academia, ainda estava engatinhando. E como a Petrobras trabalhava na engenharia com o CAD, foi natural eles fazerem isso num CAD. Então todo esse acervo aqui a gente pegou, digitalizou, vetorizou e uniu numa base única. E aí, como vocês devem imaginar, aqui tinha muita inconsistência de dados, né? Dado faltando, dado que não estava atualizado. Então a Petrobras contrata o primeiro barco exclusivo para mapeamento, o lendário Salgueiro, né? Então era um barco que ele vivia caminhando ali na Bacia de Campos justamente para obter essas coordenadas e manter esse dado atualizado. E até hoje é assim, né? Sempre que lança um duto novo, logo em seguida vai um barco da geodésia para extrair as coordenadas precisas desses dutos. Então aqui a gente já vai ter um primeiro desafio, né? Que é transformar essa base CAD num GIS de fato. No início dos anos 2000, a gente tem a primeira tentativa de GIS web aqui, né? Na época a gente chamava de GIS BR. Aqui também a mesma coisa, né? O GIS web estava engatinhando, os softwares ainda não tinham uma performance legal, a infraestrutura também ainda não era legal. Então o tempo de resposta do site
demorava muito, né? Você fazia uma requisição e demorava muito para ter uma resposta. Mas era uma primeira tentativa. Aí, em 2005, de fato, surge o GSUB. Que aí sim, a gente pega toda essa base cartográfica aqui, coloca ela dentro de um banco de dados e começa a disponibilizar ela num sistema web. Depois, um pouco mais para frente, aqui, 2010, a gente coloca os dados monitorados. Depois eu vou sentar ali, a gente vai dar uma navegada, vai dar uma olhada um pouco melhor nesse site. E aqui o último salto tecnológico que a gente teve aqui é a questão do AUV, né? O AUV é o nosso drone submarino, né? Então a gente programa as linhas de voo. Na verdade não são linhas de voo, né? São linhas de mergulho. E ele vai imagiando o fundo. Na verdade, não é imagem ótica, né? É imagem de sonar, né? Então a gente também produz imagem e aí da mesma coisa que a gente tem na cartografia de superfície, né? A gente tem que vetorizar, extrair as feições dessas imagens, fazer uma interpretação digital de imagem. Então, tem todo um paralelo aqui com o que a gente faz em superfície. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no GSUB, né? Então, o GSUB é o site, o ambiente web, onde a gente disponibiliza todas essas informações. Então, hoje ela é uma ferramenta bem consolidada na Petrobras, né? Todo o pessoal que usa serviço submarino quer saber o que tem lá no fundo, precisa usar esse site. E é lá onde está a localização dos poços, as instalações, os equipamentos submarinos. E além disso, a gente vai ver que a gente monitora as embarcações em tempo real. Então a gente consegue ver onde a embarcação está lançando o duto. A gente monitora os helicópteros, né? Então os helicópteros que estão fazendo troca de turma na plataforma, a gente monitora também. Vou pedir licença para vocês, vou sentar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada no site. Então esse é o GSUB, ele funciona só na rede Petrobras, né? Ele está dentro da rede Petrobras, até por isso eu tive que ligar meu micro aqui para a gente estabelecer uma VPN e poder acessar ele. Então tá aqui, cada pontinho desse amarelo aqui, laranja, é uma embarcação a serviço da Petrobras, que está nesse momento fazendo algum trabalho ali nas nossas plataformas e no Brasil todo, né? Vou desligar ele aqui e ligar aqui também os helicópteros. Então, aquilo que eu falei eu liguei os caminhões. Aquilo que eu comentei dos helicópteros que estão voando para fazer troca de turma, a gente também monitora aqui em tempo real. Mas vamos dar um zoom lá e voltar no início do GSUB, né? Na ideia do GSUB lá e do SGO. Que era justamente a gente ter o arranjo submarino, né? Os dutos, os poços. Então, conforme eu vou dando zoom, eu chego lá no meu arranjo submarino. Então, aí eu tenho os poços e tenho as linhas que fazem interligação para esses poços. Aqui já tem uma diferença, tá vendo? A gente tem um duto aqui tracejado. Esse duto tracejado é um duto que ainda não foi mapeado com a geodésia. Então, a coordenada dele é menos precisa que esses que estão em verde. E aqui a gente tem um equipamento submarino, um manifold. Deixa eu dar um zoom aqui só para vocês terem uma ideia. Então tá aqui o manifold, né? Ele recebe óleo de 2 poços diferentes, junta aqui e sobe para a plataforma. E aqui a gente tem os atributos, né? Aí é um SIG comum, né? A gente clica na linha e vai ter os atributos dessa linha. Então essa foi a ideia do GSUB. Tudo isso aqui era CAD. Era em DGN e a gente teve que transportar para um banco de dados geográfico. Vamos voltar lá para a apresentação? Vamos falar um pouquinho dos dados cadastrais, né? Esses dados aí que originaram aí o SGO. Então, hoje a gente tem aí nas nossas bacias aí explorando cerca de 14 embarcações lançadoras de dutos, né? Os chamados PLSVs. São esses barcos aqui, né? Que vão lançando o duto aí, interligando um poço a uma plataforma. Além disso, a gente tem outros tipos de embarcação que faz alguma coisa no fundo, muda essa paisagem do fundo. E mudando essa paisagem do fundo, a gente precisa ir lá e atualizar o SGO e o GSUB. Para isso, a gente tem uma equipe lá de 7 técnicos em geoprocessamento
que recebe esse dado, analisa, trata e lança na base. Aqui só para a gente ter uma ideia, né, daquilo que eu falei, como é que esses dados chegam. Então, originalmente a gente trabalha com o ROV, né, que é esse robô aqui, que ele vai caminhando sobre o duto e vai tirando coordenada. E vai mandando para a gente essas coordenadas. Fazendo um paralelo, né, como se fosse a topografia aqui, né? Eu estou mapeando a rua, estou com minha estação total lá, tirando os vértices e gerando a minha linha. A gente agora começou a usar o AUV. O AUV é aquilo que eu falei, né? Ele é um equipamento, a gente programa as linhas de mergulho, ele vai imaginando a feição submarina. Ele não é nadir, né? Por isso que a gente tem essa área de sombra aqui, ele é de abertura lateral. E aí a gente tem problemas de sombra, enfim. A gente precisa tratar todos esses dados aqui. Mas aí o que a gente obtém é uma imagem como essa aqui. Não é uma imagem ótica, né? Ondas eletromagnéticas não se dão bem na água, né? Por isso que com 2, 3 metros já está um breu danado. Então a gente não consegue usar imagem ótica, a gente tem que usar o som. Mas o princípio é o mesmo, a gente recebe o dado e aí tem que interpretar. Então daqui eu consigo extrair por onde estão passando os meus dutos, aonde está meu poço, minha árvore de Natal e ter aquela atualização. Então aqui é um lugar onde a gente já usa o FME, fazer essa extração desses vetores e depois montar um mosaico dessa imagem, né? Para a gente poder ter a imagem do fundo mais completa aí. Então nosso primeiro desafio foi esse. Como criar e estruturar uma base de dados única. Isso era um conjunto de DGNs. A gente precisava transportar isso para uma base de dados. Então foi isso. Então, como solução, a gente usou o FME. Então tá aqui. No passado, como é que isso funcionava? Então o barco ia lá, coletava as coordenadas, gerava um arquivo XYZ mesmo com as coordenadas dos vértices, mandava para a gente. Aquela equipe de cadista ia aqui, atualizava o DGN, atualizava uma tabela de atributo, qual que é o nome desse duto, o que esse duto faz, qual que é a profundidade que ele está, qual é o fluido que ele transporta. E para a gente disponibilizar isso na web, a gente precisava jogar para uma base de dados, para o SGBD. Então o que a gente fez? A gente usou o FME aqui. Então aqui a gente já tinha um problema, né? Na verdade, isso aqui não é uma base de dados, isso aqui é um conjunto de arquivos. Então a gente precisava jogar ele para um banco para ter de fato uma base de dados. Então foi aqui que o FME nos ajudou. Beleza, agora a gente já tem os dados lá na base. Agora a gente precisa voltar com esses dados, a gente precisa distribuir esses dados. Porque como a gente está falando de embarcação, a embarcação não tem uma internet muito boa. Então eles não conseguiriam acessar esses serviços de mapas ou acessar o próprio site do GSUB. Então a gente precisa continuar entregando um conjunto de arquivos para eles. Então era isso. Como distribuir esse mapa de forma offline? Então a gente também usa o FME. Então tá aqui. Então hoje, atualmente, como é que funciona? A gente já recebe o dado, já carrega, já escreve ele direto na base. E aí onde o FME está agora? O FME está aqui na saída. Antes o FME estava aqui na entrada, agora o FME passou para cá. Daqui a gente consegue exportar nos mais variados formatos. E aí, inclusive naquele DGN original lá, tem barco que ainda consome DGN, então ele ainda pede que a gente envie em DGN. Então a gente faz o processo contrário. E quem tem acesso a uma rede estável, uma rede boa, pode consumir isso via serviço, né? Via serviço, ou consumir isso direto do banco de dados. Então agora, de fato, a gente tem um banco, né? A gente controla isso, os dados de fato estão num banco. E agora o que a gente está trabalhando é para o barco já mandar também esse dado no modelo, né, que a gente vai montar, que aí essa carga vai ficar direta. Eu não vou precisar nem passar pelo meu técnico lá de geoprocessamento. Já vai vir no modelo, eu só vou dar um insert aqui. Então é isso. Então a gente viu aquela primeira parte lá
dos dados cadastrais. A outra parte são os dados monitorados. Então, como vocês viram lá, a gente tem um pontinho lá, tem 200 embarcações, 40 helicópteros. Como é que a gente monitora isso? Então, a gente monitora, quando a gente fala em monitoramento geodésico, a gente fala em obtenção da coordenada, e aqui é um GPS, né, um GNSS instalado no barco. Mas além de estar instalado no barco, esse dado precisa chegar em terra. Como é que esse dado chega em terra? Então, a gente usa a telemetria aqui para armazená-lo no banco de dados e passar a disponibilizá-los. Aqui é onde a gente tem o potencial de usar o FME também. Hoje a gente não usa ainda, mas a gente pretende estudar como usar o FME para tratar esses dados monitorados em tempo real aí. Aqui só mostrando um pouco a título de curiosidade, né, como é que esses dados chegam. As embarcações elas têm um equipamento que chamam AIS. É como se fosse o transponder do avião, né? Ele fica mandando o sinal com a posição em que ela se localiza. E aí a gente equipou algumas das nossas plataformas aí com estação receptora. Então a gente recebe esse sinal, consolida, manda ele para a terra, aí pode ser pela rede Petrobras, né? Pode ser fibra ótica, ou pode ser um link de comunicação por satélite. E aí a gente processa, lança no banco de dados e disponibiliza no site. Além disso, a gente tem um sistema redundância de segurança, né? Se um falhar, o outro dá cobertura, que é a tecnologia por satélite. Essa aqui é mais perto do que a gente conhece, né? É o que os nossos celulares fazem, né? Coleta a coordenada, manda para um link de telecomunicação, pode ser uma antena de celular ou pode ser um satélite de telecomunicação. E aí a gente... Isso aqui geralmente é uma empresa de rastreio, né? Uma rastreadora que a armadora contrata. Manda lá para o site da rastreadora e a gente pega essas informações aí em tempo real e coloca lá no site. Além disso, a gente tem outros sensores, né? Não é só a posição do barco também, a gente também monitora dados meta-oceanográficos, então a gente tem sensores que medem vento, mede onda, mede corrente, temperatura, e da mesma forma, isso é um stream de dados em tempo real que chega para a gente poder disponibilizar lá no site. E é isso. Então, o que a gente quer usar mais o FME, né, daqui para frente? Essa questão de usar o FME na captura, análise e tratamento desses dados monitorados, desses dados em tempo real. E uma coisa que a gente começou a fazer agora é o georreferenciamento das ordens de serviço, né? São coisas que estão para acontecer ainda. Então, por exemplo, como uma unidade abre lá, preciso fazer manutenção no duto XPTO. Então a gente quer ir lá e plotar, falar, esse duto aqui vai estar em manutenção, não programe mais nenhuma atividade para ele. É como se fosse um geocoding, só que aqui não é endereço, né? Os nossos endereços são os nomes dos dutos, os nomes dos poços. Então, é isso. E o FME esteve aí com a gente nessa jornada aí para poder chegar nesse site. Dúvidas? Obrigadão.